Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito do anúncio oficial do novo patrocinador master do Clube do Remo para a sequência da temporada de 2025. A gente vai explicar para vocês quem é esse novo parceiro, quem é esse novo patrocinador e o que tem sido feito aí nos bastidores em relação também às contratações, já contando com os valores deste novo contrato. Quero conversar com vocês também a respeito do provável time do Clube do Remo, Leão Azul Paraense, que encerrou a sua preparação hoje para o duelo de amanhã contra o Cuiabá, e de jogador muito importante aí para o nosso esquema tático, que deverá começar a partida de amanhã diante do Dourado. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 neste conteúdo. Também clica no botão hypar, porque assim o nosso vídeo vai para o topo da plataforma e mais azulinos também estarão conhecendo aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, antes de começar as informações desta noite de sexta-feira, só queria trazer aqui para vocês uma correção sobre uma informação do vídeo do meio-dia. Eu disse, que hoje o nome do Cantígio poderia cair no bid da CBF e ele poderia estrear amanhã. Bom, eu me equivoquei completamente, porque simplesmente a janela de transferências está fechada, pessoal. Só abre no dia 10 de julho, então por isso o nome do Cantígio obviamente não pode ainda cair no bid da CBF. Mas ele poderá fazer sua estreia no jogo contra a Chapecoense, na rodada seguinte aí da Série B, amanhã contra o Cuiabá. Ele ainda não estará à disposição do Clube do Remo. Quero até agradecer a alguns inscritos que mandaram para minha mensagem logo após o submento do vídeo para o canal, corrigindo, e realmente é verdade, pessoal. Não tem como o Remo escrever ninguém agora, pelo fato da janela de transferências estar fechada neste momento. O Clube do Remo, que finalizou a sua preparação para o duelo de amanhã contra a equipe do Cuiabá, jogo às 4 horas da tarde, pessoal. Esse jogo é encarado como uma decisão dentro do Baenão. É um jogo em que, na minha opinião, é aquele chamado jogo de 6 pontos. O Cuiabá está disputando o nosso campeonato também, que é o campeonato de lutar pelo acesso à Série A. Não vai ser jogo fácil, não é porque o Cuiabá vem de 3 derrotas seguidas que vai ser uma partida simples, muito pelo contrário. O Cuiabá tem jogadores muito interessantes, tem um bom treinador, que é o Guto Ferreira, e investiu pesado para essa Série B também. Muito cuidado com o Derek Lacerda, um jogador muito perigoso aí da equipe do Dourado, um jogador que tem aí, uma certa forma, facilidade nas finalizações, dá trabalho para as defesas adversárias, e é um dos atletas que a gente precisa tomar cuidado neste jogo de amanhã no Mangueirão às 4 horas da tarde, com uma expectativa muito boa de público, tá? O Remo, como eu disse, finalizou a sua preparação com um treino hoje no Bom Parabaenão, e como a gente adiantou no vídeo do meio-dia, o técnico Antônio Oliveira não tem nenhum problema aí de jogadores machucados. Tanto o Reinaldo, Caio Vinícius e também o Regis conseguiram se recuperar e estarão à disposição do técnico português para este duelo de amanhã à tarde no Colosso do Bengola. O único desfalque por suspensão é o Camutanga, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Atlético. Na minha opinião, pessoal, uma boa escalação para este jogo de amanhã é essa que eu vou trazer para vocês. Não necessariamente vai ser a escalação que o Remo vai iniciar a partida, tá? Mas eu entraria com essa formação, inclusive baseado no segundo tempo, contra a equipe do Atlético. Marcelo Rangel no gol. Na direita, o Marcelinho ainda, tá? Como titular. Acho que eu daria mais uma oportunidade para o Marcelinho. Ele que não está no bom momento, depois que acabou tendo aquele problema físico, depois teve que fazer uma espécie de teste cardiológico, Marcelinho, a gente torce para que ele melhore fisicamente, para que ele aguente os 90 minutos e não tenha mais atuações ruins como ele teve, por exemplo, no Repar, e também teve no jogo passado contra o Atlético,
O Marcelinho sai, o Pedro Costa entrou, mas o Pedro Costa tem uma característica bem diferente do Marcelinho. O Marcelinho é um jogador mais agudo, que vai mais no fundo, que ajuda, por exemplo, o ponta que tiver ali pelo lado, no caso, nos últimos jogos, o Janderson. Então o Marcelinho deve permanecer como titular na lateral direita. Na defesa, o Klaus e o Reinaldo, nossa dupla de zaga titular. Não tem o que dizer desses dois. Ainda bem, né, que o Reinaldo conseguiu se recuperar, porque é um jogador muito importante hoje para o esquema tático do Clube do Remo, até para ajudar na nossa saída de bola. O Reinaldo é um cara importante, é importante também na bola parada e é um dínamo, né, mano? É impressionante como o Reinaldo tem uma facilidade no 1 contra 1, de ganhar a bola ali dos adversários. E o lance em que ele se machuca, né, contra o Atlético, foi a demonstração de raça ali para recuperar uma bola que o Remo tinha perdido no campo de ataque. Então, Reinaldo à disposição, sem dúvida alguma, que é um reforço e tanto para a gente. Na esquerda, o Sávio, né, que não foi bem no jogo contra o Atlético, mas na minha opinião também não foi bem, justamente pela ausência, né, de um meio de campo mais efetivo, porque ele ficou ali boa parte da partida sem função alguma, acabou sendo prejudicado até pela sobrecarga que o time do Atlético colocou, principalmente no primeiro tempo. No meio de campo, o retorno do Caio Vinícius, que se tiver 100%, obviamente, é titular absoluto. O Luan Martins, que não vem num bom momento, né, nos últimos jogos, devendo um pouco nessa função aí, que é do Caio Vinícius, pelo fato dele ser titular. Tomara que o Caio Vinícius dessa vez tenha uma sequência, né, não volte a sentir nenhum tipo de lesão. Então, se o Caio tiver 100%, é ele. Eu colocaria ao lado do Janderson, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, eu colocaria o Pavani. Ainda daria um pouco mais de opções, daria mais uma chance pro Pavani, porque ele dá mais opções, na minha opinião, do que o Pedro Castro. Apesar de que o Pedro Castro, quando o Janderson, por exemplo, ou o Regis estão em campo, o Pedro Castro, na minha opinião, consegue exercer funções também interessantes. Agora, quando tem Pedro Castro, Pavani no mesmo time, o próprio Luan Martins, o Remo não consegue funcionar. A funcionabilidade do time não consegue, de uma certa forma, girar. Então, eu optaria aí pelo Pavani para iniciar, mas entenderia também se o Antônio Oliveira colocasse o Pedro Castro para iniciar o jogo de amanhã também, tá? Não se espante se for o Pedro Castro. E o cara que vai ali ser responsável pela criação das jogadas vai ser o Janderson, né? Que desde o repar da primeira decisão do Campeonato Paraense, aquele lance trágico lá que ele se machuca contra a cabeça do Novídio, né, do Paysandu, que ele não é titular do Clube do Remo, ficou afastado todo esse tempo, voltou contra o Atlético, já voltou muito bem, já participando dos gols do Leão, e agora ele deve começar a partida já contra a equipe do Cuiabá, e quem sabe, né, revezando com o Regis, quem sabe os dois jogando juntos no segundo tempo, enfim. Quem vai responder tudo isso, obviamente, que é o Antônio Oliveira. No ataque, Pedro Rocha, indiscutivelmente titular do Clube do Remo, artilheiro da Série B. Na direita, o Marrone pedindo passagem, eu iniciaria com o Marrone. E apesar de não ter entrado no último jogo, eu começaria a partida de amanhã com o Matheus Davó, numa função mais de centroavante. Mas não se espantem se o Viseu entrar no jogo de amanhã também, tá? Porque o Viseu, de uma certa forma, acredito que na cabeça do Antônio Oliveira, ele já tentou isso no reparte, tentou isso no último jogo. Tem aí uma questão tática que o Antônio Oliveira deve estar querendo implementar para o Felipe Viseu, até para abrir espaço para Marrone e abrir espaço também para o Pedro Rocha. Então, não se expande se o Remo começar com o Felipe Viseu. Aí o Adailton, o Janderson, né, esperariam no banco de reservas, começariam na reserva. Então, essa seria a provável escalação do Leão Azul. Amanhã a gente deve ter um prognóstico melhor do possível time do Clube do Remo. Quem sabe a gente está informando você nas redes sociais. E quem sabe também amanhã na nossa transmissão aqui do Chave Gemista para mais uma partida do Leão Azul Paraense na Série B. Então, só falar um pouco mais sobre o Janderson, né? É um jogador que ele faz várias funções, então por isso que eu acredito que o Antônio Oliveira vai começar com ele, e dependendo da questão física do Janderson, quanto que ele está aguentando, ele pode ficar no time, e aí o Regis entraria também ali para ficar um pouco mais à vontade, né? Para armar jogadas. E a gente deve enfrentar um Cuiabá que é chato fora de casa, mas é um time que, na minha opinião, amanhã vai tentar jogar
nos contra-ataques, vai tentar, né, encontrar um gol de bola parada. É um time chato em relação a isso. E acho que amanhã o Remo tem tudo, tá, para controlar o jogo, para mandar na partida, para dar as cartas, claro, com o seu torcedor jogando junto das arquibancadas. Bom, agora eu quero conversar sobre esse novo patrocinador do Clube do Remo, patrocinador Master. Finalmente foi anunciado, que é a famosa Bet, como a gente já tinha adiantado no vídeo do meio-dia, que o Remo iria anunciar para este jogo contra o Cuiabá, e o Leão adiantou já hoje o anúncio, né? E já fez aí, deu a informação desse novo patrocinador. Eu vou ler aqui a nota do Clube do Remo a respeito desta nova parceria. ObaBet é a nova patrocinadora do Remo. O Clube do Remo tem um novo patrocinador. A casa de apostas ObaBet terá, entre outras ativações, a sua marca exposta na parte frontal e nas mangas da camisa. A partida deste sábado no Mangueirão, diante do Cuiabá, pela 15ª rodada da Série B, marca a estreia em campo do Leão com a ObaBet. Além da exposição no uniforme, a marca estará presente ainda em placas de campo, backdrops de entrevistas e nas redes sociais oficiais do clube. A empresa é uma das detentoras da licença permanente para operar no país. Dentro da parceria, uma das bandeiras da casa de apostas é o seu posicionamento que preza pelo jogo responsável, além de apoiar o esporte brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento do futebol. A chegada, abre aspas aí pro Tonhão, tá? A chegada da ObaBet como patrocinador oficial reforça o momento de crescimento e profissionalização do Clube do Remo. É uma parceria estratégica que une tradição e inovação e que certamente trará benefícios dentro e fora de campo. Estamos muito felizes em contar com uma marca que acredita na força da nossa torcida e no potencial do futebol paraense. Fecha aspas aí pro Antônio Carlos Teixeira, presidente do Clube do Remo. Sobre a ObaBet, a ObaBet é parte da BPXBet Sport Group, empresa regulamentada sob as normativas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Então, pessoal, essa é a nova patrocinadora, tá, do Clube do Remo, oficial. Segundo as informações, né, que a imprensa já está soltando, o próprio Nelson Torres comentou sobre isso, essa empresa ela vai fechar, né, um acordo não só para patrocínio nas camisas, mas como também, pessoal, de premiação, de luvas. E quem sabe, com o acesso do Remo para a Série A, deverá ter a sua renovação para o ano que vem. Então, contrato até o fim da Série B com o Leão Azul, com essa possibilidade de renovação e com essas questões aí de premiações. Como a gente comentou no vídeo também do meio-dia, essa empresa também está participando aí do processo de contratações, obviamente com o dinheiro que vai entrar aí para o Leão Azul Paraense. A informação que chegou para mim é de que será 6 milhões de reais o valor desse patrocínio até o final do ano, tá, pessoal? Não é 6 milhões de reais por mês, como algumas pessoas estão comentando, não. É 6 milhões de reais pelo valor aí do contrato, tá? Que eu acho um valor interessante, até pelo fato de nós já estarmos no mês de julho e a Série B, por exemplo, que é a grande vitrine do Remo, irá até aí o mês de novembro. Então, finalmente, né, o Remo vai ter um patrocinador master até o fim da Série B. É muito importante isso. Imagine só o Remo chegando numa Série A, o quanto também que a gente pode melhorar essa marca aí na camisa do Clube do Remo, quanto que a gente pode alcançar novas empresas, né, para cada vez mais o Remo ser um clube autossustentável, tendo a sua camisa valorizada e pagando ali, obviamente, recebendo, né, obviamente, bons valores das empresas. Como eu já comentei com vocês, o Remo está no mercado da bola, segue negociando, o Remo vai forte para essa janela, para que a gente siga se reforçando. A Série B é um campeonato muito complicado, muito difícil, e a gente precisa ter um elenco forte. Então, ter um novo patrocinador, obviamente, que ajuda demais em todas essas questões. Assim, eu não sou muito, pessoal, de ir atrás de valores de patrocínios, tá? Mas essa informação que está rodando por aí, eu fui fazer uma checagem, realmente o que procede com essa possibilidade de luvas, né, e até mesmo de premiação, obviamente, para o clube em caso de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o que é muito normal também hoje no futebol brasileiro. Galera, só para a gente encerrar esse conteúdo aqui,
eu queria só fazer um comentário muito importante, né, gente? Eu tô assistindo essa Copa do Mundo de Clubes e mais do que nunca é interessante, né, a gente falar sobre a premiação de uma competição, né? A gente que tem citado nos últimos anos a premiação da Copa do Brasil, quanto que é importante ir avançando de fases nessa competição para ir arrecadando dinheiro, né? O Remo que não conseguiu chegar, por exemplo, esse ano em uma terceira fase, e a gente lamentou muito. Cara, é impressionante, né? Esse Mundial de Clubes, o Fluminense, por chegar na semifinal, ele já faturou 350 milhões de reais. Quase isso, né? Quase 350 milhões de reais. É muita grana, né? É muita grana. E pegando embalo aqui no que falou o JM Bicolor lá, que é um perfil lá do Instagram do rival, se eu não me engano também ele toma conta do perfil Paysandu Mil Grau. Ele falou uma coisa muito interessante hoje, né? De que o futebol brasileiro ele deixou de ser respeitado muito em função também da má gestão de dirigentes, né? Então a gente está aqui, por exemplo, gravando um vídeo falando sobre o novo patrocinador do Remo, mas isso aqui era para ser regra, né? Isso aqui era para ser sempre algo que a gente visse como normal, porque o futebol brasileiro tem muito potencial. E falando aqui do futebol do norte, como ele também citou no conteúdo dele, é mais do que nunca para a gente valorizar, né? Quando a gente vê uma competição dessa, para a gente valorizar os nossos clubes nas competições. Então ver o Remo, né, pensando grande, pensando em chegar numa Série A, dá uma esperança pra gente de que a gente pode, pessoal, melhorar estruturalmente, melhorar em termos de pensamento também, e melhorar em termos de gestão, para que a gente possa chegar numa Série A, para que a gente possa futuramente bater uma Sul-Americana, quem sabe também como Fortaleza, né, lutar por uma Libertadores, chegar lá, porque participar dessas competições é muito importante para as receitas do clube, pessoal. O Fluminense, que era um time que até um dia desse estava jogando aí, né, com equipes bem baratas, né, chegou a jogar a Série C. O Palmeiras estava na Série B um dia desse, também teve investimento pesado. Flamengo e Botafogo também fizeram seus investimentos, ganharam dinheiro com esse Mundial. Enfim, mas por que estão ganhando dinheiro? Porque estão tendo a visibilidade. Então a gente pensar grande, chegar numa elite de futebol brasileiro é muito importante para as nossas receitas, claro, dentro da nossa realidade, que é aqui a do futebol paraense, no caso do Clube do Remo, né, que é o clube que a gente torce. Então eu fico muito feliz quando eu realizo esse trabalho aqui com vocês, e vocês aí do outro lado batem com o meu pensamento, um pensamento grande do Clube do Remo. E isso, pessoal, não significa que vocês vão passar pano para erro de dirigente, tá? Vocês não precisam ser cegos para dirigente, para vocês seguirem com o remismo de vocês e cobrando um Remo melhor. Entendeu? Dá para fazer as duas coisas, tá? Você cobrar um clube mais profissional, que consegue aí investimentos para melhorar a sua estrutura, para chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas obviamente sem precisar ser puxa-saco de ninguém, beleza? Isso que é o mais importante. Galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like aqui no vídeo, é muito importante que você verifique a sua inscrição aqui no canal, compartilhe com os seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!